Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Conexão Esportiva, o seu programa de esporte aqui da UniTV. E antes de mais nada, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, já deixa o like e compartilha com aquele seu amigo que curte esporte. Bom, hoje eu estou aqui com o ciclista Nivaldo de Farias, ele que é líder do ranking catarinense em sua categoria. Boa tarde, Nivaldo. Boa tarde, Gabriel. Obrigado pelo convite para estar aqui na UniTV. Nivaldo, conta um pouquinho pra gente como é que foi o seu começo, né, no ciclismo. A gente sabe que aqui na região não é um esporte tão visto, tão comentado, mas conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória aqui. Bom, no início eu não era do ciclismo, né? Eu jogava futebol e devido a um problema, uma lesão que eu tive no quadril, eu tive que abandonar o esporte, né? Eu gostava bastante de futebol. E daí comecei a fazer natação, até surf, fiz um tempo. E depois migrei para o ciclismo, a convite de um colega meu, que eu não poderia ter impacto, né, no meu quadril. Então, o ciclismo é um dos esportes que beneficia isso, né? Para quem tem algum problema articular, joelho, quadril, né? É indicado o ciclismo. E eu comecei com uma brincadeira, assim, com um colega e comecei a pedalar. E aos poucos fui gostando da coisa, a gente já era do esporte também, né? Só se adaptou. E comecei a participar de competições e estamos aí até hoje. Você falou ali sobre seu problema no quadril. A gente sabe também que a bike, como você falou, beneficia alguns atletas em relação a isso. Mas você que é do mountain bike, não atrapalha, né, nessa sua trajetória com subida, descida? Não, eu até, por outro lado, fiz até um fortalecimento nessa parte, né? E até me ajudou. Hoje eu tenho, assim, esporádicas dores, assim, né? Onde eu tinha no quadril quando eu jogava, né? Então isso até me beneficiou. Fiz um fortalecimento, apesar de eu fazer o mountain bike, o cross country olímpico, que é com rampas, trilhas, enfim, eu tenho uma preparação para isso, né? Eu faço academia, treino 5 vezes na semana, então isso não me atrapalhou em nada, pelo contrário, até ajudou. Então fica a dica aí para quem tem um problema articular, né? Acho que já tem essa indicação médica. O esporte, o ciclismo em si, né? Além de outros esportes aquáticos, natação, enfim, beneficia muito, né? Ô, Nivaldo, a gente saiu aí na mídia a sua participação na sexta etapa do Vale dos Pinheiros, agora há pouco tempo atrás. Sim, sim. Conta um pouquinho pra gente dessa sua participação. Então, essa foi a sexta etapa do campeonato catarinense, né? O campeonato catarinense é dividido em várias etapas ao longo do ano, ao torno de 10 etapas constituído, dependendo do ano. A gente vai somando pontos, né, ao longo dessas etapas, ao longo do ano. E quem tiver mais ponto corrido é o campeão catarinense. Eu sou 4 vezes já campeão catarinense na minha categoria, Master B2. E esse ano eu estou líder novamente do ranking catarinense, né? Esse final de semana a gente competiu no sábado cross country olímpico, que é uma modalidade por pista. Tu fica dando várias voltas numa pista com obstáculo, com rampa, passa por pedras, saltos. Então é diferente da maratona que aconteceu no domingo. São duas dentro do ciclismo, né? É o chamado XMO e XMC? Isso, XCM. é o XCO, na verdade, e o XCM. São duas modalidades distintas, né? Mas dentro do ciclismo. Então, no sábado eu participei do XCO, do Cross Country Olímpico, e no domingo a maratona. Que a maratona é constituída geralmente por em torno de 90, 80, até 100 quilômetros, né? É longa distância mesmo, estrada de chão batido, passa por trilhas, mas é uma prova mais de resistência, né? A outra é uma prova mais explosiva. Em torno de 1 hora, mais ou menos, dura o cross country, né? A maratona, dependendo da distância e da altimetria, 3 a 4 horas, 5 horas, daí varia bastante. Nivaldo, a gente tem algumas fotos suas competindo em pódios também. Conta um pouquinho mais pra gente sobre essas imagens. Essa aí foi no Campeonato Pan-Americano, né, que aconteceu em Minas Gerais no ano passado. Eu tive a felicidade de ficar em 5º colocado, né, entre vários países, né, que disputam o Pan-Americano, representando o Tubarão, né. Uma foto, um troféu também está aqui. Isso. Essa aí já foi no Campeonato Brasileiro de 2023, lá em Canaã dos Carajás, cara, lá no Pará. Nossa. Eu tive uma colocação excelente, assim, no meio dos melhores, né, atletas do Brasil. Fiquei em 5º lugar nessa competição aí. Muito calor lá, tá? Muito calor. Imagino. Vai trocar agora? Essa aí foi, o que eu falei para vocês ali, o XCO, Cross Country Olímpico,
essa pista, ó, tu passa por obstáculos de pedra, rampas, trilhas e fica dando várias voltas. É uma prova muito intensa, muito desgastante. O seu quadril não atrapalha? Hein? Não atrapalha pelo fortalecimento que eu faço, né? E pelo treino que eu já tenho na bike, né? Então ele não me atrapalha nisso, tá? Já fui 4 vezes campeão catarinense nessa modalidade aí. O impacto é forte, né? É forte, mas se tu estiver bem preparado, bem condicionado e o teu quadril, a tua lesão ali bem cuidada, né, resiste a isso e até ajuda, como eu falei. Essa aí foi o meu vice-campeonato brasileiro ano passado, lá no Sergipe. Já viajou bastante com a bicicleta. Esse aí, cara, foi 85 quilômetros, levamos 4 horas e 20 de prova, 4 horas e 9, tá lá em cima lá. E fui muito feliz ali com essa colocação, não esperava assim, um vice-campeão entre os melhores do Brasil, né, representando Santa Catarina e Tubarão. Foi uma prova, acho, uma das mais gratificantes para mim. Nivaldo, você falou muito sobre preparação, né? Tem que chegar a um campeonato desse muito bem preparado. Conta um pouquinho mais pra gente dessa sua preparação. A preparação faz parte, né, o que a gente sempre fala, né? O difícil não é competir, o difícil é treinar, né? Porque é muita dedicação, o dia a dia. Eu sou atleta amador, né? Então tenho meu trabalho, família, né? Tudo que envolve, né, além do treino, alimentação. Então a gente sempre brinca que a vida de amadores, né? De amador não é para amadores, né? Porque é muito desgastante mesmo isso. Atleta profissional, claro, que já tem o seu tempo de descanso maior, né? Isso tudo influencia na recuperação, enfim. Mas tu tem que estar bem preparado. Hoje em dia eu treino em torno de 6 vezes por semana, descanso 1 vez, e dessas 6 vezes, 1 vez é academia, fortalecimento, e as outras 5 na mountain bike, né? Como é que é conciliar esses treinamentos, competições, com a vida, você também disse que faz outra vida profissional? Sim. É bem complicado assim, porque a gente também tem que estar, né, eu sou servidor público, eu trabalho na Polícia Científica do Estado, então a gente trabalha de escala de plantão, tem que estar trocando plantão, enfim. Mas a gente consegue, né, assim, mesclar tudo isso entre família, trabalho e envolve tudo, como eu te falei, alimentação, treino. E o dia da prova, digamos assim, que é o dia mais fácil, né, para ti, né, entre aspas, porque se tu se condicionou bem, se tu treinou bem, né, se tu está bem alimentado, no dia da prova o resultado vem. Como é que é, mais especificamente, treinar para uma prova de resistência com tanto tempo assim, correndo na bicicleta? Como é que é? Então, as provas de resistência, tu tem que ter horas em cima da bike, que a gente fala, né? Tu tem que ter muito, né, chá de selim, né? Tem que treinar muito. Final de semana, praticamente, eu treino no sábado em torno de 3 a 4 horas e domingo também, em torno de 3 a 4 horas. Porque se tu não tivesse... Eu tenho treinamento específico, né? Que é, digamos, os treinos intervalados, né, que a gente treina para ter aquele, né, VO2 máximo, enfim, e tem o treino de resistência, para te pegar aquela resistência do longão mesmo, né? Aquelas 4 horas em cima da bike, 5 horas que a prova exige, né? Então tu tem que estar toda essa preparação aliado com uma boa alimentação, aliado com descanso, e isso tudo é difícil, né, para a gente que é amador, né, família, trabalho. Então a gente faz milagres aí, né, o pessoal amador. Apesar de ser amador, você até citou ali outros estados, né, visitando outros estados para competir. Então dá para conciliar, dá para fazer. Mas como é que é sair daqui e ir para outro estado para competir no esporte? Então, até essa competição que a gente foi lá em Canaã dos Carajás, né, no Pará, foi assim um salto muito grande. Eu estava treinando aqui em meados, acho, de agosto, setembro, muito frio, cara, frio aqui. Pô, pega essa semana que deu aqui pra gente, né? Chegamos lá com 35, 40 graus. Então, essa mudança de temperatura, né, de clima, de estado, terreno, que dificulta um pouco. Além da viagem, né, o Gabriel, que é muito desgastante, né, pra gente, né? Às vezes a gente vai de carro, leva, sei lá, 19, 20 horas para chegar na cidade, ou até mesmo de avião, né, que demora, além do custo, né, que é alto. Aí fala com outros atletas, como é que é? Então, poucos atletas aqui da região de Santa Catarina, né, poucos, eu estou dizendo assim, mais da região sul, né, nossa, né, que não tem uma cultura no ciclismo, assim, de competições. Há muito tempo atrás, assim, já teve a Associação de Ciclismo aqui ativa.
hoje em dia não tem mais, né? Então, isso tudo vai um pouco motivando o pessoal, né? Se tem uma associação de ciclismo, se tem verbas para te fazer, porque tu encara tudo isso e ainda bate na questão de logística, de valores, né? Que é tudo muito caro. Sim. Hoje uma viagem aí, um brasileiro, não custa menos que R$ 5.000, ou chutando assim por baixo. Então, isso tudo influencia, né? Na hora de tu competir, né? Fora, né? Do estado, né? Digamos assim. Bom, Nivaldo, é muito legal falar sobre ciclismo. A gente agora vai para um rápido intervalo. Na volta a gente fala muito mais sobre bike. Estamos de volta aqui com o Nivaldo de Farias, ciclista aqui de Tubarão. Bom, Nivaldo, antes do intervalo a gente estava conversando sobre apoio, né? Hoje o ciclismo da região talvez não tenha tanta visibilidade. Conta um pouquinho mais pra gente da situação do ciclismo aqui do estado, que você acha que dá para melhorar, talvez uma associação? Eu recebo apoio, né, da prefeitura aqui de Tubarão, sempre recebi ao longo dos anos, nessas etapas que eu fui, né, em 2023, 2024, ano passado, eu recebi apoio. Atualmente, né, não recebo aquele apoio que eu recebia antes, né, alguma coisa menos, assim, inscrições, né, mas a gente está vendo isso ainda com o diretor, né, da fundação para melhorar isso. E o que poderia melhorar é com uma associação de ciclismo, né, para a gente reativar essa associação, para a gente ter um nome CNPJ, né, para poder angariar fundos, para poder incentivar mais ciclistas, né, porque, como eu te falei, esbarra na questão financeira. Às vezes tu treina, o nosso equipamento é muito caro. As peças, um pneu hoje de alta performance aí está em torno de R$ 400. Gasta rápido um pneu, não é igual de um carro que dura, sei lá, 20, 30 mil quilômetros. Nosso, às vezes 3, 4 mil quilômetros já está desgastado. O ciclismo, além disso, também é um esporte que talvez as crianças não estejam tão inseridas, né, e não conheçam. Acho que a modalidade, posso estar falando besteira, mas acho que a modalidade mais conhecida é o downhill, né, da bike. A gente até tem um vídeo do Roger Vieira, que é brasileiro e disputou o Mundial. A gente mostra para vocês. É a competição mais difícil do planeta, né, para bike. O downhill é uma competição que o piloto tem que estar muito apurado, né, a técnica, né, não pode ter erro ali, né? A chance de erro é mínima, né? Esse campeonato foi o Red Bull Headline, né? Ele conquistou a 8ª colocação, muito bem colocado. Uma prova muito de resistência, né, Nivaldo? O downhill, ele é praticamente uma descida, né? Não tem que ter uma certa resistência. No impacto, né? Sim. As bikes são mais preparadas, tem um curso maior de suspensão, né? Ela tem suspensão dianteira, suspensão traseira. Então, o piloto tem que estar numa técnica muito bem apurada, né? E pode ver, ó, as descidas, o erro é mínimo, tá? E a gente faz isso também, né? No cross-country olímpico, né? Um pouco menos, assim, agressivo que isso, né? Claro que tem partes do campeonato brasileiro, mundial, que são um nível bem alto. E a maratona que a gente faz também são por estradas e passamos por trilhas nesse nível aí, tá? E além de tudo, na maratona, para nós, é muito mais desgastante que a gente sobe também, né? Muitas subidas. Então, por exemplo, eu fiz em 2020, eu fui campeão aqui na Serra do Rio do Rastro. Legal. Sai ali de Lauro Miller e a chegada é lá em cima, é só subida. Força na perna, então. Força na perna, resistência pura, né? Mas é legal a gente estar divulgando, né? Tanto o downhill, quanto a maratona, quanto o cross-country olímpico, né? Que é uma modalidade olímpica, para ver se o pessoal, né, incentivar, né, mais e ter essa questão aí de visibilidade, né? Nivaldo, a gente vê, e talvez até questão de estratégia, eu acho que aí não é descer, né? É na adrenalina, descer, não... É descida, mas assim, ó, tem que ter muita técnica para te passar, frear o mínimo possível, né? Passar mais limpo possível, digamos, né? Nas pedras. Pode ver que as pedras ali, elas travam um pouco, né? Os saltos, né, que ele está fazendo, muito curvas. Perigoso, né? Então eles, cara, tirar o chapéu, esse pessoal que pilota downhill aí é magnífico. Voltando para a questão da estratégia, como é que são as suas? A gente sabe da diferença para a corrida, como é que você faz a estratégia antes de iniciar a corrida?
Então, a gente sempre fala também, né, no nosso esporte, que não basta tu estar forte fisicamente, né? Tu tem que estar mentalmente também, é uma conexão entre corpo e mente, porque o esporte ali na hora do vamos ver é difícil, quem tá com a cabeça no lugar, né? Às vezes tu é um cara forte, mas tu imprime muita força no início da prova, falta no final, ou às vezes tu administra muito no começo e sobra muito no final, que não dá mais tempo de tu alcançar os teus concorrentes. Então, é um jogo de cabeça ali também. Tu saber a hora certa de atacar, que a gente fala, né? De escalar uma serra mais forte, ver se o teu adversário está sofrendo no teu nível ali de subida, mesmo num plano, ou de repente ele piora um pouco na técnica, tu tentar descer, né, na frente e continuar. Então, graças a Deus, eu consigo administrar muito bem isso nas provas. De repente eu não sou um dos caras mais fortes, mas eu consigo, tudo que eu faço nos treinos, eu consigo colocar na competição. E acho que isso é um diferencial para mim nessa Ivaldo, minha teve carreira. alguma corrida assim alguma adversidade que você possa contar pra gente? Então, nas corridas, como a gente trabalha, né, com equipamento, né, sempre tem os perrengues, às vezes de pneu furado, às vezes, né, tem uma quebra um manete de um freio, ou o teu banco, né, dá algum problema. Então já teve provas assim, minhas que eu já furei pneu, né, tu leva um kit rápido ali de remenda, um CO2, um macarrão que a gente chama de remendo rápido, continua, coloca o CO2 e continua a competição. E nisso todo mundo vai te passando, né? Eu ia perguntar, perde demais? Perde muitas posições, tu vai passando, então tem que ter a cabeça no lugar, né? Isso, não imprimir aquela força desnecessária, tu tem que saber quanto tempo falta de prova ainda para administrar. Então, isso acontece, cara. Tu tem que estar preparado para isso, tá? E já passei por isso, tá? Daí tu perguntou, já passei por pneu furado, banco quebrado, tombo, que daí tu te machuca, tu tem que trabalhar com aquela dor ali que fica, né, doendo e tu tem que desempenhar. Ivaldo, falar um pouquinho mais sobre equipamento. Para a galera que quer começar, talvez tem ali a bike comum, né, convencional. Como é que é para começar? Dá para investir? É muito alto o investimento? Como é que é essa questão de equipamento? Então, equipamento nosso que eu te falei é bem caro, né? Assim, de alto nível, desde os pneus, freios, todo um conjunto da bicicleta em si, né? Mas não quer dizer que isso seja um empecilho, às vezes, para te competir ou até mesmo pedalar, né? Tem muita gente em Tubarão aqui, nós temos muitos ciclistas, tá? Muito. Não é, porque deixam de competir que não façam a modalidade, tá? Então, a gente tem muitos nomes aqui que já competiram, né? Pódio nacional, campeões, né, brasileiros, enfim, catarinense, mas a maioria aqui em Tubarão hoje são ciclistas, né, que curtem um final de semana, curtem pedalar, curtem fazer viagens, enfim, mas não é um empecilho de tu treinar ou deixar de competir a bike. Pode começar com a bike, né, de entrada, né, vai mudando aos poucos, foi o que eu fiz, né, igual a carro, né, tu compra depois tu vai querer mudar para um ar-condicionado, uma direção hidráulica. Então isso tu vai aprimorando, né? Hoje em dia, as bikes, elas têm as hardtail, que são suspensões só dianteira, a gente não tem a suspensão traseira. E a grande maioria de competição hoje está nas full, né? Que tem suspensão dianteira e suspensão traseira. Isso ajuda muito, tá? Isso até muda em questão de prova? Alguma prova diferente que você vai fazer, usa outra bike? Como é que é? Não, tem gente que consegue ter duas bikes para competição. Uma bike, digamos, para maratona. Hoje não tem muita trilha, um estradão melhor. Eu vou trocar o meu pneu, vou com a minha HT, que a gente fala que é a hardtail, né? Que ela desempenha mais, é um pouco mais leve, né? E consegue ter um rendimento maior. Eu uso a minha full, né? Eu tenho uma full suspension, com suspensão dianteira e traseira, em campeonatos de cross country e maratona também. Mas ela desempenha muito bem também na maratona porque é mais confortável. Mas se tu tiver uma HT para uma maratona que não tem muito obstáculo, o rendimento é um pouco maior, porque as bikes hoje assim, varia muito em peso, entendeu? O valor dela é meio direcionado a peso. Quanto mais leve for a bike, melhores for os acessórios, ela é mais leve e, consequentemente, mais cara. Ivaldo, você falou ali da evolução, né, até comparando com o carro, mas fala também um pouquinho da evolução sua como ciclista. Como é que foi esse início? Qual foi ali que virou a chave que, dá para competir? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu
comecei, né, como eu te falei, saí ali do futebol, comecei a surfar um pouco, mas praia muito longe, não deu muito certo. Mas gostava também, fiquei quase um ano no surf. E daí comprei uma bike de entrada, digamos assim, né, e comecei a pedalar. Um colega meu incentivou, pô, cara, tu pedala bem e tal, de repente começa a competir, acho que tu vai te dar bem na tua categoria. E assim foi, em 2017 foi minha primeira competição, em Jaguaruna, no maratona lá. E já peguei pódio, fui vice-campeão na categoria esporte, porque dentro da modalidade de ciclismo tem 3 categorias, a amador, a esporte e a pro. Todas 3 com trajetos distintos na hora da prova. Uma, vamos chutar aí, uma com 20 km, outra com 40, outra com 60. Entendi. Então eu já comecei na categoria esporte, fiquei ali em 2017 e 2018. E depois, daí comecei a me desempenhar bem, eu já tinha uma preparação física, né, sempre corri, sempre fui ativo, né, no esporte. Então só adaptei para a bike, então isso foi mais fácil, digamos assim, né. Então em 2017 e 2018 participei da esporte e em 2019 já comecei na categoria Pro. E comecei a ter bons resultados também dentro da categoria. Em 2022 daí me filiei na Federação Catarinense de Ciclismo. Desde de lá para cá comecei a ter os títulos catarinense e comecei a competir em âmbito nacional também. Nivaldo, muito legal a sua carreira. Se quiser também deixar um recado para a galera que curte bike, que talvez queira competir, queira talvez viver disso, por que não, né? Quiser deixar um recado, fica esse espaço aberto. Bom, como eu te falei aqui, nossa cidade, né, a região sul aqui é um pouco desfavorecida em termos de competição, de locais de prova para a gente fazer, né? Isso não sei se de repente influencia, né, desanimar o pessoal em fazer provas, enfim, né? Mas a gente tem muitos ciclistas aqui na cidade, na região, que pedalam. Então, qual é o meu recado? Que façam o que gosta, cara. Se tu gosta de competir, faça a competição. Se tu gosta só andar final de semana antes, se tu gosta de treinar, né, com a planilha, treine para se motivar entre o grupo. Então, o importante é tu não deixar de pedalar, né, de fazer o que gosta. Até estou falando do esporte ciclismo, mas pode ser qualquer outro esporte. Eu falo, cara, faz alguma coisa que tu gosta, mas faz, entendeu? Seja ele karatê, judô, ciclismo, natação, vôlei, mas o importante é a gente estar se mexendo e estar ativo e representando a nossa cidade, né, de Tubarão, é o que eu faço aí, e levando o nome de todos aí, né, no estado, né, e a nível Brasil também. Nivaldo, muito obrigado por participar aqui. Muito obrigado também por levar, né, como você disse, o nosso nome para outros estados, levando o nome também do ciclismo aqui da região. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço, Gabriel. A gente está à disposição. Quando precisar aí é só chamar que a gente vem aí uma nova oportunidade. Bom, se você ainda não seguiu a gente no Instagram, segue lá, @Conexão Esportiva UniTV, e também o Instagram da televisão, que é @UniTV. Agora você vai ficar com câmera aberta, o nosso telejornal. Tenha uma boa tarde.